amigos, olá amigas, olá para todos vocês que estão aqui com a gente no Psicologia em Podcast. Hoje nós vamos tratar de um assunto que com certeza muita gente já ouviu falar ou muitas vezes também nem sabe do que se trata, mas pode ter sentido. Nós vamos falar da síndrome de burnout. E o que é a síndrome de burnout? Essa expressão, na verdade, ela vem da aviação. Então, sabe assim, quando o avião ele queima todo o combustível voando e aí ele não consegue mais ficar no ar. Ou seja, ele cai, né? E isso é o que se chama de burnout. É quando quer dizer, todo o estoque de combustível, né? O armazenamento de combustível se esgotou. Burn, queimar, out, acabou, né? E aí é exatamente disso o que vem a origem dessa expressão burnout. Só que essa expressão, ela vem sendo usada já há um bom tempo também na psicologia. Antes a gente não ouvia falar dessa expressão, tanto que ela ainda não é muito conhecida por muita gente, né? Embora o tema já tenha sido tratado muitas vezes aí pelo jornalismo, né? E o que é o burnout? Quando a gente transporta isso para o ser humano? É aquele esgotamento que o indivíduo tem, né? Quando ele está à beira vamos dizer assim, desse esgotamento que acontece muitas vezes por motivos que podem estar ligados ao trabalho, horário, à pressão psicológica. A gente vai falar sobre isso aqui e quem tem que explicar um pouco melhor isso, obviamente, é a minha parceira de podcast, a Silvia Navarro. Silvia, seja muito bem-vinda. Olá, Ulisses, tudo bom? Tudo bem com todos? Essa é uma síndrome que está cada vez mais em alta, se assim a gente pode dizer, no meio das pessoas que estão aí no meio corporativo ou mesmo com os autônomos hoje em dia também. Seria como se, usando bem meio um senso comum, seria o estresse do trabalhador, o cansaço do trabalhador, né? E eu acho que a gente pode discutir aqui como identificar isso. Eu acho que vai ser importante, trazendo alguns exemplos, algumas vivências aí do nosso cotidiano para explicar como surgiu isso, né? E aonde começou, como que foi, onde foi visualizado isso, né? Olha, você sabe que aconteceu comigo uns anos aí atrás, eu não vou dizer em que emissora foi, mas eu estava trabalhando num horário da madrugada, tinha uma vaga de editor do telejornal, e eu me interessei e falei, tudo bem, mas olha, é o seguinte, eu vou tentar esse horário da madrugada, mas se eu não me der bem, eu posso voltar para o horário do dia? Não pode, sem problema. E aí comecei a trabalhar nesse horário da madrugada, só que infelizmente eu não me adaptei. Porque assim, acordava muito cedo, assim, tipo meia-noite para entrar 1 hora da manhã na emissora. E aí o que acontece é que com o passar dos dias e das semanas eu fui entrando num processo de esgotamento tão grande, que parecia que eu iria morrer em algum momento. Para você ter uma ideia, eu quase que bati o meu carro voltando da emissora umas 2 ou 3 vezes diferentes, porque eu estava assim completamente desorientado. E para tentar transportar isso assim em palavras, eu sentia esse esgotamento de forma assim que parecia que eu estava entrando num processo depressivo, ao mesmo tempo sentindo desconforto de ter que trabalhar, e principalmente assim, o principal sintoma era aquela coisa de chegar o horário de trabalhar. Isso me dava um desgaste tão grande, uma dor tão grande. Bom, no final das contas eu mandei um e-mail, porque o meu chefe, o diretor, chegava só por volta das 11 horas da manhã, meio-dia, alguma coisa assim. E eu saía muito cedo do horário de trabalho, era tipo 7 horas, 8 horas da manhã, a hora que eu ia embora. E eu não queria ficar, não tinha como, porque eu estava esgotado. E aí mandei um e-mail, aliás, foi esse bendito e-mail que o chefe recebeu como se fosse uma ameaça para a emissora, e não era. Eu só queria que mudasse meu horário, não estava formando prova contra a empresa. Bom, para resumir a história, acabei sendo mandado embora por causa disso daí. Olha só, e aí depois é que eu vim
a identificar que isso se tratava de uma síndrome de burnout. Eu tava num esgotamento muito grande. É mais ou menos por aí que acontecem as coisas, né, Silvia? Isso mesmo, Ulisses. Você descreveu perfeitamente uma síndrome de burnout, né? Todos os sintomas aí que você trouxe, ah, eles nos visualizam, nos mostram que a pessoa está sofrendo dessa síndrome, né? Que é um estresse extremamente complicado, difícil de lidar no dia a dia, porque compromete a tua o teu Rendimento. desenvolvimento, o teu rendimento, ele compromete a tua motivação para o trabalho, como você falou, de sair, você não tem vontade de sair para ir para o trabalho. Essa é uma das características, né, que a gente ouve e as pessoas falam, mas eu gosto do meu trabalho, só que eu não tenho vontade de ir, eu não tenho energia. Né? Por isso o burnout que você descreveu tão bem no início. É a falta de energia, é o esgotamento de toda energia. E o que acaba acontecendo? Para você poder trabalhar, né? Porque nós precisamos trabalhar para nos manter, você acaba buscando essa energia em outros lugares da nossa vida, né? Porque tem a tua dinâmica familiar, tem a tua dinâmica para o trabalho, para o lazer, e daí, como para o trabalho ele se esgotou, você vai buscar em outras áreas da sua vida. E daí você acaba tirando primeiramente do seu lazer. Aí você não tem mais um minuto para poder ir a um cinema, passear num parque, porque você está cansado. Não é porque você não tem vontade, é aquilo que a gente ouve as pessoas falando, não tenho vontade. Então, não tenho vontade de andar num parque, não tenho vontade de viajar. Na realidade, essa vontade está traduzindo não tenho energia, não que eu não goste mais de fazer. E aí também vem a confusão que às vezes é feita quando a gente não investiga, não vai muito a fundo, com uma depressão, o que pode realmente levar a uma depressão, né, num determinado grau. Mas quando olhado, conversado, entendendo da onde vem esse cansaço, e nós detectamos que vem do trabalho, né, então aí é a síndrome de burnout, porque ela está, essa insatisfação está direcionada para o trabalho. Tá? O que difere, aproveitando também um pouco quando a gente fala, né, um estresse. O profissional está estressado, né? Então é o estresse. Nós podemos ter vários momentos de estresse na vida, mas é uma coisa momentânea, estou estressada, vou viajar, vou relaxar e acabou. O estresse passou, já estou pronto. O burnout não, ele vai indo devagar, é como se ele tirasse um pouco dessa tua energia, fosse queimando essa energia diariamente, um pouquinho de cada vez, até chegar e esgotar e você não ter da onde tirar essa energia. Pois é, agora eu queria saber, não é, quais são as causas que levam ao burnout, porque esse sintoma, eu acho que no meu caso específico, como eu coloquei agora há pouco, eu acho que a principal causa eu posso enumerar. Eu tinha que ir dormir 5 horas da tarde, 4, 5 horas da tarde, ou seja, mudou meu ritmo de vida. E tem gente que se adapta plenamente a isso, né? Mas tem que dormir, deitar 4 ou 5 horas da tarde, ou às vezes chegar em casa, no meu caso saía cedo, 9 horas deitava, mas aí eu sabia que 11 horas da noite, meia-noite no mais tardar, eu tinha que estar indo em direção à emissora, e essa proximidade com o horário de trabalho, ela me dava uma tristeza muito grande, eu sentia uma tristeza muito forte. E então, nesse caso específico, o horário de trabalho é o que me tirou completamente do eixo. Mas existem outras causas, né? E quais são essas outras causas? Sim, são várias as causas, né? Primeiramente, tem um pouco a ver também com a disponibilidade da pessoa. Se ela já vem de outros episódios de estresse, em outros momentos da vida, ela já está um pouco menos resistente a pressões, né? Então, ela também tem uma predisposição ali para já, digamos, essa energia também ela já teve que utilizar para outros lugares da vida e ali já está um pouquinho mais desmotivado. Mas o que traz muito pode ser excesso de trabalho, né? Muita pressão no trabalho, muitas horas sem descanso, um período longo sem férias, sem um momento
para relaxar mesmo, né? Descansar, sair de férias e poder voltar mais com essa energia, com esse combustível refeito, né? Então tem muitas as questões. Outra também, às vezes a própria desmotivação com o tipo de trabalho que faz. Então está desmotivado, não é que o trabalho seja ruim, mas a pessoa não está apta para aquilo que está fazendo, aonde às vezes algumas empresas acabam exigindo além do que aquela pessoa pode dar naquele tipo de trabalho que ela está desenvolvendo. Então ela começa a se sentir pressionada, cobrada, ela percebe que já não está mais dando conta. Né? Uma outra coisa também que influencia muito é quando as pessoas vão começando a perceber que ela já não tem tanta disponibilidade, tanto física, mental, intelectual, para o tipo de trabalho que ela está desenvolvendo. Né? Ela começa a se sentir diminuída frente àquilo que ela tem que fazer. Então ela vai exigindo mais e mais e mais dela e ela não tem. Nestas horas é que é muito importante a empresa, como você colocou aí, né? Que você mandou um e-mail e foi mal interpretado. A empresa precisa olhar para esses profissionais, para entender também se ela está colocando o profissional no lugar certo, no lugar adequado. Como você colocou, questão de horário, né? É o nosso relógio biológico. Muita gente realmente não se adapta a horários noturnos, né? Eu trabalhei muitos anos em hospital e fazia parte de seleção de pessoal, aonde os profissionais até queriam um horário noturno por causa do adicional de noturno e tudo mais, só que muitos deles realmente não se adaptavam, acaba perdendo o foco, inclusive colocando aqui o burnout, ele foi realmente, já que eu falei da área da saúde, ele começou a ser direcionado principalmente para os profissionais da saúde. Por quê? Aonde tem muito mais atenção, aonde a exigência, né, a dedicação é ali constante, tem profissionais que têm que ficar ali, médicos, né, principalmente, que fazem 24 horas, plantões de 24 horas, e esse esgotamento começou a aparecer muito nos profissionais da saúde. E depois vieram profissionais da educação, profissionais de outras áreas, e hoje já é conversado em todas as áreas. Então, assim, só para, né, dar um fechamento nesse raciocínio se as empresas se colocarem à disposição dos seus funcionários para ouvir, entender por que alguns funcionários baixam o rendimento, né, por que não estão rendendo o que rendiam antes, poder proporcionar ou uma troca de setor, férias, enfim, né, algumas coisas que seria muito bom para o profissional e para o trabalhador. Você sabe que você estava falando aí, eu me lembrei de um episódio. Eu tinha um amigo, eu digo tinha porque eu perdi contato com ele, né? Então eu já não sei mais por onde ele anda e já procurei no Facebook, no Instagram e não consegui achar mais esse amigo. Mas o nome dele é Renato. E o Renato era um sujeito assim que trabalhava o que se chamava na época como relações públicas. Isso aí estou falando dos anos 80. Até que um belo dia ele resolveu sair da área e prestou um processo seletivo para comissário de bordo. E como comissário de bordo ele foi trabalhar numa empresa chamada VASP. Só os antigões é que vão saber quem era a VASP, né? Aviação Aérea São Paulo. E essa VASP era uma empresa muito boa, né? E só que ele foi trabalhar e começou a voar, né? E viajava o Brasil inteiro, para cima e para baixo. Só que a rotina do comissário de bordo é aquela coisa. Ele às vezes ele tem que acordar 1 hora da manhã para subir no avião às 4h30 e decolar às 5. E aí o próximo voo, aí ele chega num determinado lugar, voa lá 4, 5 horas, chega num determinado lugar, ele vai dormir naquele hotel e aí no outro dia ele acorda num outro horário, porque o avião, se ele chega, vamos dizer, às 10, ele vai só sair às 3 da tarde, 2, 3 da tarde. Ou seja, então mexia muito na rotina dele. E esse amigo, você sabe que ele chegou num determinado ponto que ele falava pra mim, eu vou sair, eu não aguento mais. Eu falei, cara, mas você tem uma profissão dos sonhos. Porque existe aquele fetiche, né? Eu não sei que eu posso chamar de fetiche, mas aquele glamour da profissão. E até confessando aqui
uma particularidade minha, eu também lá no início dos anos 80 eu prestei um processo seletivo para ser comissário de bordo. Acho que a Silvia não sabia disso. Não, novidade. Essa Pois foi é. novidade, hein? Pois é, eu prestei um concurso, aliás, um processo seletivo para ser comissário de bordo da Varig. Aí passei na primeira fase, que era aquela coisa do teste de inglês, passei na segunda, mas aí eu rodei exatamente no psicotécnico. Rodei no psicotécnico, porque eu acho que assim, eu sou um sujeito meio que estouradão, né? Imagina se um passageiro chegasse para mim, esse café tá gelado. Eu falo, amigo, toma isso aí que é o que tem. Eu acho que eu realmente não serviria nunca para ser comissário de bordo. Fizeram muito bem, né? Isso foi na Varig, a extinta, saudosa Varig, né? Mas aí o que eu quero dizer para você é o seguinte: esse amigo ele ficou num processo assim tão desgastante que ele pediu demissão e ele foi embora mesmo. E que era uma profissão dos sonhos. Eu que naquela época, 35 anos atrás, não, mais até, 40, tô falando de 40 anos atrás, eu tinha vontade de ser, né? Mas aí não consegui, graças a Deus, porque aí depois eu fui pro jornalismo e tá tudo certo, né? Mas eu sei que ele passou por esse processo. E naquela época não se falava em burnout. Até porque essa é uma expressão mais recente, né? Quer dizer, mas o sintoma, ele já existia. Até porque o ser humano, ele é ser humano sempre, né? E só que as denominações, elas vão mudando, os estudos vão apontando novos sintomas, às vezes sintomas antigos, que são reclassificados. Acho que é mais ou menos isso, né, Silvia? Sim, sim. Era aquela questão, né, do muito tempo sem férias, nossa, preciso descansar, e a empresa não olha para mim, eu preciso de um emprego que cobrem menos de mim. E daí a pessoa muda de emprego e a cobrança está ali, e a pressão continua, só que ele chega e passa um tempo e volta a sentir tudo de novo. Bom, a pergunta que eu acho que não quer calar aqui é a seguinte: primeiro, quais são os sintomas que a pessoa sente que ela deve estar atenta? Vou fazer duas perguntas numa só. Primeiro, quais são os primeiros sintomas que a pessoa deve estar atenta? Olha, cuidado com isso, que isso aí que é sintoma de burnout. E o que ela deve fazer? Acho que isso é super importante a gente falar, né? Sim, sim, é sim. Os sintomas, tá? Quais são os sinais? Não vou falar de sintomas, vou falar de sinais para você ficar atento a uma síndrome de burnout. Primeiro é o cansaço, né? Mas esse às vezes fica um pouco camuflado. Então, olha para motivação, se você está com vontade de sair de casa para ir para o trabalho. Ansiedade para realizar algum determinado trabalho que antes você fazia super bem e agora quando ele chega para você dá aquela coisa, aquele aperto, um incômodo e você não quer fazer e vai e faz, mas não acha que está fazendo bem feito. Quando você começa a se sentir inadequado no seu ambiente de trabalho. Então, vão aí, né? Inadequado no ambiente de trabalho, quando você chega no domingo à noite, né? Se você está trabalhando de segunda a sexta, você já começa a se sentir incomodado porque sabe que tem que acordar cedo no dia seguinte para ir Deu a trabalhar. musiquinha do Fantástico daquele processo depressivo, né? Exatamente, processo depressivo mesmo. É musiquinha do Fantástico, aquela coisa. Então, isso já está te dando. Quando você começa a pegar trabalho demais e não está dando conta, você não resolve os trabalhos que você está pegando. Aí começa também, às vezes, pode desenvolver ansiedade na locomoção até o trabalho, medos, né? Tipo, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, insegurança, né? Esquecimento, foco, né? Você está ali fazendo alguma coisa e esquece. Você está conversando com uma pessoa e aí de repente você para e fala, mas o que eu tava? Eu ia te falar alguma coisa, eu não sei. E daí começam a perder, as pessoas falam, nossa, acho que eu estou sofrendo de amnésia, né? Eu estou perdendo a memória. E está. Está porque, como a gente falou antes, você está esvaziado de combustível, mas você está lotado de informação e não está conseguindo processar porque você não tem, falta energia para processar tanta informação. Então as coisas param, né? Isso percebendo em casa mesmo. Você vai abrir um armário e fica lá, né? Quem nunca abriu o armário e ficou parado, tipo, o que eu vim pegar? Não lembro. Aí passa, normal, todo mundo pode ter isso? Pode.
só que vira uma constante. Ou de repente você abre o seu armário e vê ali o leite. Aí você fala, quem pôs o leite no armário? Fui eu mesma, eu esqueci. Você começa a fazer as coisas no piloto automático. Então aí é hora de dar uma parada, poder olhar no trabalho. O que mais está me tirando foco no trabalho, o que mais está me estressando, e conversar principalmente com colegas e com o chefe, né? Que é para dizer, olha, estou precisando de férias, estou precisando diminuir um pouco o meu ritmo de trabalho para poder ir refazendo, né? Podendo pegar essa energia para poder se ficar bem, para poder fazer o seu trabalho. Bom, mas fazer esse tipo de coisa não é tão simples. Você chegar pro. Você teve um período de férias 8 meses atrás. Aí você chegar pro chefe, tô precisando de férias de novo, ele não vai dar. Óbvio, com justa razão. Não é? Então, assim, do ponto de vista mais prático, o que é que pode ser tomado de atitude, além dessa de conversar? O que é que a pessoa pode fazer na prática? Ou um tratamento, tomar alguma medicação, ir num psiquiatra, não sei. O que que se faz numa situação dessas? Olha, a primeira coisa é procurar ajuda profissional, né? Normalmente a terapia já começa a ajudar muito, principalmente para diagnosticar isso, porque provavelmente o trabalhador que não tem acesso a essas informações, ele não sabe o que está acontecendo com ele, né? Ele vai achar realmente que está perdendo a memória, que está entrando em depressão, passa a ter sim algumas crises de ansiedade, então é importante ir a um profissional para diagnosticar isso e daí sim, se precisar, se tiver muito forte, a pessoa irá pedir para o paciente, olha, procura um médico, um psiquiatra para poder tomar alguma medicação para diminuir e para poder ir trabalhando isso, tá? Tem pessoas, como eu falei no começo, que passam por uma síndrome de burnout, saem de férias realmente e voltam zeradas. Resolveu para elas, né? Para outras não vai resolver. Né? Por isso que é importante esse olhar mais profissional a respeito do emocional mesmo, para que você saiba como lidar. E aí acho que cabe, né, Ulisses, algumas dicas para não entrar na síndrome de burnout. Né? Realmente olhando, né, o excesso de trabalho, horas de trabalho para nós autônomos, né? Ainda mais nessa época de pandemia, a maioria das pessoas trabalhando em casa, a gente perde um pouco o horário, né? Então, às vezes a gente começa a trabalhar lá às 7, 8 horas da manhã, quando vê 8, 9 horas, 10 horas da noite, está trabalhando ainda. Né? Eu recebi muitos pacientes com essa queixa e quando a gente via qual horário que você está trabalhando, eu começo às 8, paro 10 minutinhos no almoço, como super rápido e vou até às 10 da noite. Você está gastando demais, então tira o pé do acelerador, né? Cumpra o seu horário, tente realizar as suas tarefas dentro do seu horário de trabalho e pausas, né? Faça pausas, vá tomar um café. Se tem uma flexibilidade maior de horário, vá dar um passeio, faça alguma coisa que tire você do foco do teu trabalho, do teu estresse. E isso são as pessoas que até conseguem sair sem uma ajuda profissional. Tentou tudo isso, já fiz, já saí de férias, né? Como você falou, ajuda profissional para uma terapia. Pois só que terapia custa. Isso não é barato, né? Porque quando você vê que esse é um problema que pode atingir pessoas de diversas camadas sociais, para quem tem condições, quem tem, por exemplo, um acesso a um psicólogo pelo plano de saúde, ok, aquele que pode pagar e escolher aquele profissional para atender, melhor ainda. Agora, e aquele que não tem dinheiro para fazer isso, o que ele faz? Procura o auxílio na própria empresa, né? Hoje em dia, é claro, impostos de saúde, UBSs, que hoje tem esse atendimento. Mas hoje, muitas empresas, as empresas grandes, né, elas têm uma assessoria Tá, para empresas os grandes, mas e as empresas pequenas? E grandes. as pequenas? Vamos falar das pequenas. As pequenas aí, o profissional, ele vai procurar essas UBSs, né, que são, ou universidades, né, as universidades que têm clínica, né, já atuei em algumas como supervisora dessas clínicas e todas elas têm um profissional já formado por trás, porque às vezes eles falam, não vou, é uma clínica, você é atendido por estudantes, né? Sim, vai ser atendido por estudante, mas ali atrás tem uma gama enorme de profissionais que estão preparados e dando todo o suporte para esses estudantes.
e é uma saída, e funciona, e é bom. Eu acho que faculdades, qualquer uma de psicologia que tenha clínica, e todas são obrigadas a ter a clínica, né? Para os seus estudantes atuarem, eles podem procurar essas instituições. Bom, então é isso daí. Se você detectou nessa conversa, perdão, se você detectou nessa conversa que nós tivemos aqui sintomas, não é? Os sinais de que você possa estar tendo a síndrome de burnout, então procure ajuda, não é? A melhor coisa que você tem a fazer, vá procurar ajuda e como disse a Silvia, né? Isso tem até gratuita nas universidades. Pronto, tá perfeito. Então acho que é uma forma de você tentar sair disso daí, porque muitas vezes, no meu caso específico, eu fui sumariamente demitido, né? Eu fui demitido isso muitos anos atrás, mas aconteceu isso, porque eu estava com essa síndrome, como eu disse lá no início, né? E eu não sabia que se tratava de uma síndrome de burnout. Senão, eu até teria chegado no diretor e falado, estou com síndrome de burnout, mas naquela época não se falava ainda em burnout. E aí, dancei, né, meu amigo? Fazer o quê? Mas tá bom, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, porque quando o assunto já deu, então o negócio é hora de ir embora. A gente não tem compromisso com o tempo, né? Então, se o assunto tá esgotado, então é melhor a gente pegar a nossa viola e cantar em outra freguesia. Então, Silvia, as suas despedidas finais aí de hoje. Só para dar alguns profissionais, viu, saem até de licença da empresa por causa de burnout. São afastados dos seus trabalhos, principalmente se são, por exemplo, operam máquinas, essas, né, atividades que correm um sério risco aí, ou mesmo da área da saúde, que estão cuidando de outras pessoas, né, da saúde, eles são afastados para poder cuidar dessa síndrome de burnout, né? E se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar mais alguma coisa, coloca para nós aí nos comentários e aí a gente vai respondendo. Bom, então tá bom. Gente, chegamos ao final do nosso podcast hoje, em que tratamos aqui da questão da síndrome de burnout. Espero ter trazido aí uma luz para essas questões que possam ter surgido aí para você. Tá bom? A gente volta no próximo episódio. Um abraço para você e até mais. Tchau, tchau.